Diante dessa dificuldade para ajustar as contas, o mercado já aposta numa elevação da taxa básica de juros, a Selic, para 12% ao ano. Sabe o que isso significa? Cada ponto a mais na Selic representa um impacto na dívida pública de 35 a 40 bilhões de reais. Essa apuração é da Thaís Oyama, com quem eu converso agora ao vivo. Thaís, boa noite para você. Quer dizer, vamos entender assim, né? Olhando de fora, muita gente pode não compreender exatamente o que significa isso, mas na prática é um problema enorme, não é? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Diego. Um prazer estar aqui. Pois é, justamente isso que você falou. Qualquer mexida na Selic para cima tem um impacto gigantesco na dívida pública. O aumento da dívida pública tira a credibilidade, afeta a credibilidade do governo, diminui os investimentos, o que causa aumento da inflação, aumento do dólar e, portanto, desorganização na economia, aumento do desemprego e todas essas desgraças que a gente está acostumado a ver e está vendo cada vez mais próximo e cada vez mais grave. E o que acontece é que o mercado estava respondendo de uma maneira até razoável, né? Aqui agora, no último fim de semana, antes do fim de semana, na verdade, o Banco Central e o Tesouro, eles divulgaram números até bastante animadores do ponto de vista fiscal, né? Tinha um resultado no setor público muito bom, saindo de um vermelho, que era aquele vermelho causado pela pandemia e todos os seus efeitos, para um superávit até muito razoável. Então, os investidores estavam otimistas, razoavelmente otimistas. Mas o que causou essa reversão do humor do mercado? Todo esse barulho, todo esse clima de improvisação do governo, não necessariamente o Auxílio Brasil, mas a forma como o governo está tratando o Auxílio Brasil, a viabilização desse auxílio, na base do improviso, com clara intenção eleitoral e atirando para todos os lados e cogitando possibilidades como, por exemplo, decretar o estado de calamidade caso essa PEC que você citou agora, a PEC dos precatórios, não seja aprovada hoje. Então, o governo está cogitando, e essa dica foi dada inclusive pelo ex-presidente Michel Temer, decretar o estado de calamidade, coisa que é uma calamidade para o mercado, né? Porque isso vai provar que o governo está decidido, está disposto a se afundar no poço da irresponsabilidade fiscal. Isso é um sinal muito ruim e o que eu ouço no governo é, inclusive, uma coisa um pouco galhofeira, né? Os nossos espectadores talvez não saibam, mas a gente fica assim tratando isso tudo com muita preocupação, com seriedade, mas dentro do governo, em alguns segmentos, isso não funciona bem assim, né, Diego? Você sabe disso. Então, tem até uma certa galhofa, uma certa ironia, talvez até um certo cinismo. As pessoas falam assim, não é que a gente está furando o teto, vocês estão exagerando, a gente está criando um teto solar, um teto que desliza, assim, dependendo de se precisar, desliza para cá, desliza para lá, se estiver chovendo. Então, eles usam, inclusive, esse tom de galhofa para você ver como é que estão as coisas no governo Bolsonaro. O mercado não está achando graça. Expectativa para essa votação da PEC dos precatórios foi um feriado atípico, não é? Porque as movimentações ocorreram, as negociações, até uma certa chantagem foi relatada por parte de alguns parlamentares, e agora a gente está acompanhando essa possibilidade de votação, a possibilidade de haver ou não quórum, ainda é uma situação indefinida mesmo, né? O Arthur Lira só vai colocar isso em votação, né, Diego, se ele tiver absoluta certeza de que vai ganhar. Ele está um pouco desgastado, ele não quer passar por mais essa, e depois, como o próprio presidente Jair Bolsonaro falou, ele tem um plano B, e é esse que é o medo de todo mundo. Que será esse plano B?